Oi, gente, voltei. A Tânia já se apresentou comigo. Agora eu tô tentando a conexão com o Rogério. Só um minutinho que a gente começa esse bate-papo. Muita gente querida, conhecida entrando. Agora eu vou chamar o Rogério. Vamos torcer para dar certo. Ei, Olá, Rogério, tá me escutando? eu tô te escutando, mas eu acho que eu não tô te vendo. Acho que ninguém tá vendo, talvez. Gente, se alguém Pois estiver é, vendo, deixa eu ver alguma será que é coisa. sua conexão? Você chegar mais perto do molde, às vezes ajuda, Não, o Odem tá próximo. tá? Tá próximo. O que que tá Entendi. acontecendo? Eu não sei o que pode estar acontecendo. Mas às vezes acontece isso. Comigo e com a Tânia sempre acontece. De tipo, uma ficar sumida da outra, assim. Vamos. Eu vou começar te apresentando, Rogério, mas eu quero muito que você apareça na telinha para as pessoas que não te conhecem te conhecerem, né? Porque o intuito Pode, todo é esse. pode acontecer de aparecer de repente, porque eu não sei. Pode, já aconteceu com a Tá, gente. então vamos lá. Eu vou tentar te fechar de novo, te chamar de novo. Vamos ver se a gente consegue, senão a gente vai seguindo. Beleza. Peraí. De Rogério. Vamos torcer agora. Gente, eu sou viciada em café, né? Vocês já perceberam. Toda live que eu tô. Uai, não deu certo? Chamar o Rogério de novo. Coisas de tecnologia. Ei, Rogério? Continua sem visualizar, né? Sim. Ai, tô triste agora. Porque eu quero te ver, na verdade, né? Tanto tempo que eu não te vejo. Você tá até sem barba e eu nem vou te ver? Ah, vamos indo aí, vai. De repente aparece É. aí. Gente, eu sou a Rafaela, esse é o Rogério. Daqui a pouco ele vai aparecer, eu tenho certeza. Eu conheci ele o ano passado na Casa do Cuidar, quando eu e a Tânia fomos fazer uma jornada lá. E a gente não esperava nem um pouco nada do que aconteceu naquela jornada, porque foi incrível, assim. A gente tem muita admiração pelos fisioterapeutas que estão na área do paliativo tem um tempo, porque essas pessoas são muito fortes e lutaram muito para a gente começar a ter reconhecimento nessa área e para a gente fazer um cuidado de excelência. O Rogério, ele mora em São Paulo e ele atua lá, e eu vou pedir para ele detalhar mais na apresentação dele, mas a aula dele foi extraordinária, foi a última aula, e ela, assim, realmente tirou a gente da casinha. Esse ano a gente tinha o objetivo de trazer ele tinha aceitado o nosso convite para vir para BH, mas aí veio a pandemia e a gente está se reinventando e a gente vai pensar num evento aí para o Rogério falar para a gente, porque vale muito a pena. Rogério, se você pudesse apresentar e falar um pouquinho como que você foi parar no paliativo, onde você está trabalhando atualmente, como que as coisas estão. Gente, o Rogério está sem barba agora e eu nunca tinha visto ele sem barba. Tá legal, vamos lá. Bom, falar um pouco da minha trajetória começa que ela vem há praticamente 30 anos já, né? Que eu sou fisioterapeuta e desde a minha formação eu já atendi de mamando a babando, né? Então, recém-nascido de baixíssimo peso, a obeso mórbido, idoso extremo, passando por todas as áreas praticamente e sempre me reinventando
para fazer uma atualização para mercado de trabalho mesmo, né? E Com aí, certeza. quando eu fiquei muito incomodado com o tratamento que os pacientes que eu atendia, cardíacos, recebiam. Aí eu fui atrás e descobri alguma coisa. E eu falo que é Deus, outros dizem que é coincidência, outros o movimento do universo, mas no hospital que eu trabalhava, né, que é o Cotoxó, abriu uma enfermaria de cuidados paliativos. E eu não era dessa enfermaria. Hã? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô. Tá? Então, e aí eu acabei recebendo de presente uma formação no Instituto Paliar sobre cuidados paliativos. Após essa, eu continuava tendo que atender paciente na mesma condição. Isso me incomodou demais. E aí, mais uma Entendi. vez, eu falo que é Deus agindo, outros dizem que é coincidência, outros dizem que é o movimento do universo. Mas o É hospital que Deucidência, né, Rogério? é, Deucidências. é Eu isso não aí, acho que é coincidência, né? Mas, enfim. e é isso. E aí, o hospital que eu trabalhava, cuidados paliativos. Tá me ouvindo? Agora sim, mas caiu até para mim, assim. Tá. Acho que hoje o sinal deve estar com alguma coisa mesmo. Tá ruim mesmo. Enfim, eu vou tentar arrastar para o quarto essa live. Tá, Um momentinho tá. só. E daqui a pouco vocês vão entender por que que a live chama quando os objetivos se transformam. Espero Vamos que ver se todos agora melhora. tenham leitinhos, que eu recebi essa orientação quando eu fui escutar a palestra do Rogério. Então, agora eu estou do lado do modem. Vamos ver se melhora. Mas eu É, continuo você aparecendo. quer que eu te chame de novo? Deixa eu Por tentar. favor, Agora. vamos ver. Vamos começar de novo. Rogério? Oi, oi. É, a conexão tá travando mesmo. Mas eu te escuto perfeitamente. Gente, se alguém não estiver escutando alguma coisa, manda no chat pra gente. Mas assim, eu tô escutando perfeitamente. Dá para ouvir, né? Tá, tranquilo. Então, deixa eu continuar a história aqui. E aí, o hospital que eu trabalhava foi demolido e, enfim, eu fui do HC para a enfermaria de cuidados paliativos, né? E desde então fiquei lá até ser chamado para fazer treinamento, ensino e pesquisa. Atualmente eu estou trabalhando na enfermaria, na unidade de Covid, né? Sim. Só que eu estou nesse momento trabalhando com a distribuição de equipamentos. Então, Ah, tá. respiradores e companhia limitada. Enfim, mas basicamente é isso a minha vida. Eu sou pai de uma menina, ela mora comigo, né? E vamos tocando a vida aí, né? E ela é uma fofa, né? Eu sou suspeito para falar, né? É, pai é meio suspeito, assim, mas eu conheci, então eu não sou suspeita, assim. Gente, ela é uma gracinha mesmo, viu? Enfim, e aí eu recebi um convite de vocês para participar de uma Sim. live, enfim, e é falar sobre quando os objetivos se transformam, não é?
Isso. E eu vou começar a falar um Porque pouco. o que eu percebi, assim, da aula que eu assisti sua, Rogério, você trouxe uma visão tão diferente de tudo, assim, para mim, sabe? Que realmente os objetivos se transformaram. Então, assim, queria que você falasse um pouco disso, um pouco da sua vivência, um pouco do que você acredita e por que que isso tem a ver com cuidado paliativo, né? Porque está tudo interligado, né? Com certeza. Exatamente. Enfim, a minha vivência, na verdade, eu acho que vem de uma vivência já cultural, né? Sim, Com o evento morte, né? Que a gente entende a morte como algo meio que natural mesmo. É óbvio que tem muito sofrimento, tem saudade, isso tudo é normal. Mas entendendo que é um evento que faz parte dessa aventura que é vida, né? Essa grande com aventura que é certeza. vida, né? E por que eu digo que quando a gente pensa em cuidar paliativamente, a gente tem que transformar objetivos, porque pensando em doenças e hoje em dia com a pandemia a coisa fica muito evidente, né? E mesmo as Com pessoas certeza. isso, e mesmo as pessoas que foram teoricamente curadas, se nós formos pensar friamente, curar é uma palavra meio forte, né? Porque Sim. cura, quando remete a cura, remete a uma coisa, a um estado de normalidade anterior ao evento doença, né? Ou seja, uma normalidade anterior ao evento doença é você não ter sinal nenhum de que passou por aquela doença. Aí você pode chamar de cura. O que nós temos são processos de melhora, né? Sim. Porque toda doença sempre vai deixar um sinalzinho, seja físico, seja psicológico, seja emocional, seja espiritual. Sempre vai ficar uma marca daquele evento. E que é importante também, né, Rogério? Essa Sim, marca. sim. Então não existe a tal da cura, existe um processo de melhora, né? E quando essa melhora, mesmo essa melhora, não é algo que vai ser possível. E aí é que a gente tem que transformar objetivos. Por que que eu digo isso? Porque quando nós trabalhamos em saúde, nós temos sempre uma visão muito reabilitadora. Nós que somos da reabilitação, Sim. fisioterapia, e aí eu incluo TO, incluo fono, incluo todo mundo, né? Nós que somos da reabilitação, temos muito esse enfoque reabilitador, né? Mas quando nós vamos falar em reabilitar, também nós temos que pensar se o que nós temos que reabilitar é simplesmente um corpo físico, ou como nós estamos muito em contato com o paciente, se essa reabilitação não tem que se estender. Isso mesmo pensando num processo de reabilitação física mesmo, né? O quanto a gente Sim. não tem que ajudar numa reabilitação maior, né? E muitas vezes a gente consegue transformar vidas com o nosso trabalho, né? Não, com E certeza. exatamente. E quando a gente pensa em doença, que tipo de doença o paciente tem, né? É uma doença só física, né? Quanto sofrimento, quanta carga emocional vem junto com uma doença grave. E se nós formos pensar em cuidado paliativo, na definição mais simples de cuidado paliativo, né, é um cuidado para um paciente e para os seus familiares diante de uma doença que ameace a continuidade da sua vida, que vai requerer um diagnóstico mais precoce possível, vai fazer todo o tratamento diagnóstico de mudança realmente dessa doença e vai abordar as dimensões física, psicológica, social, espiritual, né? E pensando nisso, quando a doença se torna incurável ou sem uma proposta terapêutica, o chão acaba, né? E aí entra a delicadeza, a sutileza, a empatia que nós fisioterapeutas temos por natureza, né? Porque Sim. se nós não formos empáticos,
no cuidado ao nosso doente, mesmo pensando em reabilitação, nós jamais vamos conseguir reabilitá-los, né? Que dirá pensando numa possibilidade de finitude dessa vida, né? Eu não sei se existe Sim. uma vida após, mas pensando numa possibilidade de finitude dessa vida, né? E aí, É, a reabilitação é muito complexa, né, Rogério? Na faculdade, a formação que eu tive era vamos reabilitar, né? Pensando nesse processo normal, assim, né? E se a gente pensa num paciente com uma doença ameaçadora da vida, a funcionalidade dele está seguindo um caminho contrário ao que normalmente eu fico pensando, né? exatamente. E aí, o grande problema, penso eu, é que o paciente, o familiar, nesse momento, eu não digo só de Brasil, mas mundialmente falando em saúde, eles lutam contra algo que é desconhecido. A Sim. impossibilidade da cura traz muita angústia. E se não tem ninguém para fazer um acolhimento de forma adequada, se não tem ninguém que vá mostrando os possíveis caminhos que essa doença pode tomar, e aí nós vamos falar dos sintomas, né? Os sintomas que o paciente pode apresentar. A partir daquele momento, vai ficar muito sofrido. Se de antemão nós sabemos que tais sintomas podem aparecer, nós vamos sofrer menos, né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, no Covid, acho que qual é a grande angústia de todos? E aí eu incluo gestores, profissionais de saúde, pesquisadores, cientistas, enfim, todos. É o desconhecimento total. Por que é que está essa bagunça toda de abre comércio, fecha comércio, de abre hospital de campanha, fecha hospital de campanha, abre um hospital de campanha com 1.000 leitos, com 100, com 200, com 500. Ah, não, a gente libera comércio se tiver pelo menos com 25, 30% de leitos de UTI disponíveis. Ninguém sabe ao certo o que acontece. É, É, curva de mortes. Curva de mortes em ascendência. E, e aí, é correto você abrir comércio ainda? Não é correto? As pessoas estão passando necessidade? Qual é a melhor forma de acolher isso? Vamos dar 600 conto? Vamos liberar para trabalhar alguns setores? Os outros se sentem desmerecidos? Abre uma cidade, outra não. Então, esse é o grande problema de uma doença que ameaça vidas. E o Covid veio trazer muito isso à tona. E aí, o cuidado ele paliativo trouxe fica esse muito evidente. convite, né, Rogério? Já que as pessoas não queriam conversar sobre isso, o Covid veio e jogou na cara de todo mundo, né? Exatamente. E escancarou a face da morte. Não que ela não fosse escancarada já, de uma forma tão sofrida, porque leite a gente nunca teve, respiradores a gente nunca teve, medicamento a gente É, nunca teve, né? Especialistas a gente nunca teve. Enfim, mas agora escancarou de vez. E a morte mostrou a face dela, né? E aí as pessoas se assustam. Isso foi benéfico para quem trabalha paliativo, sim. né? E, e aí fez os gestores trabalharem de uma forma de correr atrás do prejuízo, né? Correndo atrás do prejuízo, e aí abre-se leitos de UTI, compram-se respiradores. E a pergunta que já me fizeram é: o que eu acho? Se vai ser bom isso tudo? Eu acho que é bom porque nós ficamos mais em evidência no cuidado paliativo. Mas eu tenho um certo temor. Eu tenho um certo É, temor. tem os dois lados, né, Rogério? Assim, eu acho que isso trouxe essa face e esse diálogo sobre a morte, né? Que chegou mais perto, já que as pessoas, as que não queriam enxergar, está chegando muito perto. E tem o outro lado também, né? É. E esse outro lado é justamente do meu temor, por quê? Agora nós vamos ter provavelmente mais leitos de UTI, respiradores à vontade, de uma
nós, dispondo de tantos leitos e tantos respiradores, pecarmos por excessos desnecessários, né? Partirmos para a tal da distanásia, né? Então, nós podemos, de repente... Você podia falar um pouquinho, Rogério, para quem não sabe assim, o que seria a distanásia? Tem algumas pessoas que não são da área e tudo, porque então o Covid trouxe essa parte boa, porque sempre faltou recurso, né? Quem é da área sabe, mas agora a gente ganhou muita coisa, né? Alas Uhum, novas, né? Hospitais de campanha, mas isso vai trazer talvez um malefício futuramente, né? exatamente. E falando em distanásia, são definições, né? A eutanásia é você trabalhar provocando o evento morte, né? Seja Sim. injetando algum medicamento ou de alguma outra forma. Já a distanásia é você promover o prolongamento desnecessário da vida, trazendo muito sofrimento, quer seja para paciente e ou familiares, né? Então, Até meu para a medo, equipe, né? Porque às vezes a exatamente, equipe está em sofrimento ali, pensando no exatamente isso, paciente, né? né? E o meu medo é justamente esse, de nós tendermos as vidas desnecessariamente, mesmo o paciente já meio que direcionando os desejos dele. E nós vamos sair de um outro termo, provavelmente, chamado mistanásia, que é a morte miserável por falta de, né? Que é o que acontece muito. Falta de leitos, falta de especialistas, falta de medicamentos, falta de cirurgia, falta de saúde em geral. Então a gente pode sair de uma mistanásia, sair da falta de cuidados, mas cair numa distanásia. Então a gente tem, nós que somos do cuidado paliativo, temos que trabalhar muito arduamente. Já vínhamos trabalhando para aparecer e muito provavelmente agora vamos ter que trabalhar para isso não acontecer, a distanásia, né? E aquilo que eu falei, que o paciente já está direcionando os desejos dele, cai naquilo que a gente chama das diretivas antecipadas, né? Sim. Que o paciente pode já dizer que, por exemplo, não quer, diante de uma doença incurável, que vai trazer muito sintoma, muito sofrimento, não receber invasivos, né? Então, a Medidas distanásia fúteis, faz, né, Rogério? né? E a distanásia faz justamente isso, né? Faz o paciente sofrer desnecessariamente, mesmo ele já dizendo que não gostaria. E Sim. E aquele exemplo clássico, né, do paciente ali todo invadido, né, tubo, uma sonda para alimentar, usando fralda, usando respirador, né, que vai se prolongando aquele período que seria que a morte que a gente não está respeitando, né? A gente está tentando esticar o fio da vida ali, né? E nisso a família sofre, a equipe sofre, o paciente está sofrendo também. Então é muito importante essa comunicação. A gente, os fisioterapeutas, a gente fica muito perto do paciente, né, Rogério? E muitas vezes sim, a gente escuta, né? Então a gente tem que ter essa comunicação muito honesta com esses pacientes, né? E com essa família, claro, de uma maneira tranquila, para que esse tipo de coisa não aconteça. E isso que você trouxe, da gente pular de uma mistanásia para uma distanásia, eu não tinha pensado ainda. pois é, Mas agora eu vejo, assim, você fez toda uma linha do tempo na minha cabeça agora. pois é. Que faz todo sentido isso aí que você está falando. E aí eu até comecei a ficar mais preocupada agora. Pois é, pois é. E é complicado isso tudo, não? Sim, E existem termos, né? O problema, acho que, do Brasil e da língua portuguesa é essa confusão que a própria língua nos traz, né? As diversas interpretações, né? Então, se a gente for pensar bem, os termos que nós utilizamos, é, cuidados proporcionais, isso é bem utilizado, não? sim, Né? E aí, qual cuidado não é proporcional, normalmente, né? Se eu vou fazer uma cirurgia, a cirurgia é proporcional para o momento da doença. Né? Se eu vou sim. internar no UTI,
a internação em UTI é proporcional para o momento da doença. Né? Então, Medida cuidado de com conforto, né? A gente escuta muito. O que é medida de conforto? Tudo é medida de conforto se for trazer um benefício para o paciente, né? exatamente. E agora você pensa, por exemplo, quando a gente fala em paliação exclusiva. Esse paciente é paciente para cuidados paliativos exclusivos. E isso me traz um temor, sabe, do seguinte, as equipes podem entender que como se trata de um paciente para cuidado paliativo exclusivo, eles simplesmente abandonem o paciente. E quando nós formos procurá-los, sei lá, especialidade qualquer, e falar, ó, nós temos um paciente que ele está em cuidado paliativo, não tem possibilidade de mudança do desfecho, mas nós gostaríamos de que vocês fizessem uma abordagem para uma paracentese, uma toracocentese, e a equipe fala, não, ele é cuidado paliativo, não é? Nós não vamos fazer isso. Então, o alívio... As pessoas não entendem que o cuidado paliativo não é o não fazer nada. É Exatamente. fazer o que o paciente precisa. Então, se ele precisa de uma toracocentese, ela tem que ser feita. Se Isso ela aí. for bem indicada, né, Rogério? E, Exatamente. assim, pensando que o paciente em cuidado paliativo, se ele está bem paliado, com sintomas controlados, a família já teve uma conversa, né? A gente já teve uma comunicação efetiva, o custo para a saúde, o custo mesmo para o governo, para um plano de saúde, para a própria família, é muito menor do que se ele for levado para uma UTI que ele não tem indicação. Exatamente isso, né? E aí, nessas de terminologia da paliação exclusiva, por exemplo, o temor que eu trouxe aqui é muito claro, porque a gente cansa de ver isso no HC, e é o maior centro de saúde da América Latina. Né? Então, se lá Sim. nós sofremos isso, imagino o que vocês não sofrem em outros centros. Né? É muito complicado isso. E a gente não pode pecar por isso. Né? É aquela sementinha que a gente vai plantando, né? E a gente vai colher daqui muito tempo, porque aí vocês têm um serviço de excelência e enfrentam problemas, né? É, Imagina onde a gente não tem uma equipe, né? A equipe não está preparada, enfim, é realmente o caos. é. E aí, também, a gente não pode querer que todo mundo, e aliás, cuidado paliativo não é obrigação, é uma Não, possibilidade de cuidar. Tá? Porque o que acontece muito também, o pessoal fala, não, você é um paciente para cuidado paliativo, ou o seu familiar é para cuidado paliativo. Então você vai para lá. Peraí, mas eu não quero isso. Por que eu trago isso dessa forma? Existem aqueles pacientes que querem se submeter a mais e mais e mais coisas. Existem os familiares que querem que o seu paciente, seu familiar, se submeta a isso tudo. Vai trazer sofrimento? Vai. E o nosso papel vai ser acolher isso tudo também. Né? O exemplo que eu levei, já que você citou a minha apresentação na Casa do Cuidar, o exemplo que eu levei lá foi do Darth Vader. Lembra? sim, lembro. O Darth Vader faz sentido ele ser do jeito que ele é. Não sei quem assistiu Star Wars, mas ele, numa luta lá, ele praticamente é morto. O Império Sith Sim. salva ele e coloca ele naquela armadura. Aquela armadura simplesmente é um sistema de respiração artificial, por isso que ele, né, tem um Aquela voz, né? sintetizador de voz, porque ele não consegue falar. Tem aqueles óculos que é para fazer proteção para as retinas contra a luz, tá? Isso tudo nele vai causar o quê? Um isolamento para ele e muito desconforto, né? E a Sim, única forma dele conseguir sair dessa roupa é quando ele entra nas câmaras hiperbáricas especiais, mais uma vez fechado. A alimentação sim. dele não é por boca, porque ele não consegue se alimentar por boca, é intravenosa. E ele tem muita dor, então ele tem ingestão constante de analgésicos. Então, diante de um cenário desse, pensa num paciente, num ser humano normal. Não o Darth Vader, que está pensando numa mega mudança,
mas num ser humano normal. O quanto isso ele quer manter. O quanto disso ele quer manter. E nós submetemos nossos É, pacientes a isso todos os dias. Todos os e dias. lembrando, Rogério, que eu assisti a apresentação do Rogério também na Abrela, né, que teve, que é a Associação de Esclerose Lateral Amiotrófica, que fez um evento. O Rogério participou de uma mesa que foi sensacional para variar. E aí me lembra um paciente meu de ela, que quando eu conheci, ele já estava acamado, com uso de respirador, todas essas, usando sonda, na cama e tal, e comunicando com piscadela através de um programa de computador que eu esqueci o nome agora. Mas eu conseguia conversar com ele pelas plaquinhas, né? E ele me falou que ele era feliz e que ele queria continuar nessa vida pelo tempo que ele conseguisse usando todos esses artifícios. E, de novo, é o não julgamento, né, Rogério? Sim, Tipo, sim. eu não ia querer isso para mim, mas isso sou eu, Rafaela, com os meus valores, a minha biografia. Ele, no caso, para ele fazia todo sentido, porque ele estava vendo os filhos dele crescer, ele queria continuar daquela forma, a mãe dele era viva, o pai, então ele queria manter aquele núcleo familiar. Então, o meu papel era que ele não tivesse outros sofrimentos, né? Que a coisa fosse de uma forma mais amena, né? Então, É, a gente começou a introduzir a psicologia, né? A Fono fazia esse trabalho para a gente continuar comunicando com ele. E ele permanece até hoje. Para ele, se você perguntar, ele tem uma qualidade de vida excelente, ele está muito feliz daquele jeito. perfeito. E olhando pelo prisma dele, é assim, ele não enxerga as impossibilidades, ele enxerga as Sim, possibilidades. E é isso que eu digo do transformar objetivo, né? Vamos enxergar as possibilidades. E aí nós conseguimos transformar os objetivos do nosso cuidado, da nossa intervenção, né? Se a gente ficar focado só em um, a gente não vai ver as possibilidades todas que podem existir sem utilizar de recursos muito invasivos também. Mas sim. tem possibilidades utilizando-se de recursos invasivos também, né? Eu brinco com o pessoal, talvez a grande maioria já tenha assistido ou não, aquela performance dos melhores do mundo, do Joseph Klimber, Sim. que ele passa por diversas situações, vira um peso de papel. Ele foi vendo as possibilidades, né, e não as impossibilidades, né? E eu acho que é mais ou menos isso que a gente tem que fazer, né? E se nós fizermos uma imersão dentro daquilo que nós entendemos como cuidado, muito provavelmente nós vamos conseguir cuidar dos nossos pacientes, não é? Quanto tempo nós temos ainda, Rafa? Só para eu saber. A gente tem mais uns 20, 25 minutos, tá? Super tranquilo. Tá tranquilo, muito bom. Tem alguma pergunta, alguma coisa aí? Tem, a Déia, ela tá participando de todas as nossas lives e a mãe dela foi tratada em casa com cuidados paliativos. Aí quando ela fala que quando ela precisou levar a mãe dela para o hospital e falou que ela era uma paciente de cuidados paliativos, o médico disse que era muito bonito na casa dela, mas ainda tem muitos profissionais despreparados, né? Que é o que ela fala, né? Porque você chega no hospital e às vezes você tem o conhecimento, você pede, né? Porque a informação está chegando e a gente quer que as pessoas peçam um cuidado paliativo, né, Rogério? E vai ter muito profissional que não vai saber nem o que faz. Pois é, e é aquilo que eu falei é saber cuidar, né? Cuidado paliativo nada mais é do que você saber cuidar em dobro, né? Em triplo. E aí, o Tom participou de uma live com vocês, né? Sim, sim. O Tom é meu amigo de colegial. Hoje em dia não é colegial, hoje é ensino médio. É, e não sei se ele contou de quando o pai dele ficou internado, que ele colocou o bilhetinho na porta, falando que Que as pessoas eram. bilhetinho. Ele pôs um bilhetinho na porta porque o pai dele era acordado a madrugada toda para tomar medicamento, fazer sinais vitais. Ele contou essa história para vocês? Contou, verdade, contou. Agora que você está falando, eu lembrei.
Mas é Então, realmente o que acontece, né? Quando a gente está no hospital, a gente segue o ritmo do hospital, né, Rogério? É o é banho isso. na hora que eles querem, a troca de fralda é na hora que der, porque o hospital, o ritmo é assim, né? E a Isso. gente às vezes esquece que a gente tem que ir para o hospital para tratar uma coisa específica e voltar, né? Não é para a gente É, ficar lá. É, exatamente. O hospital não é lugar de morada, é lugar de passagem. Nós vamos passar por lá e sair o quanto antes, vazado, né? E a fala da Déia é muito boa. Como é que é isso aí? O médico disse que era bonito na casa dela, né? é, Não, isso é bonito em qualquer lugar. Você cuidar é bonito em qualquer lugar. É possível nós fazermos um planejamento mais adequado, né? com Quando a certeza. gente, quando a gente planeja, a gente evita besteira, a gente sofre menos, né? Eu gosto muito de assistir os programas de sobrevivência. E tem o Ed Stafford, é um inglês, e ele fez uma resenha de tudo aquilo que ele já passou. E a primeira coisa que ele faz, quando ele cai, é jogado em alguma situação, é planejar passo a passo tudo. Se ele que está naquela Rogério, situação. Hum, você falou tudo agora. Se a gente tem um planejamento adequado, o cuidado vai ser adequado. E não é porque isso. está em cuidado paliativo que o cuidado é melhor ou pior. O cuidado tem que ser igual, né? A gente É tem a isso. filosofia dos cuidados paliativos, mas a gente pode levar isso para todos os cuidados, né? Não precisa ser específico para aquele paciente. Exatamente isso. E eu acho que, assim, o olhar empático, eu acho que a gente se colocar no lugar do outro é muito importante. Eu posso pedir uma parte aqui só para fazer uma imersão com o pessoal que está participando conosco? Claro! Não, Posso? Rogério, fica muito à vontade. A casa é sua, você sabe, né? Eu sei que vocês não estão podendo visualizar a minha beleza ímpar, mas Gente, o Rogério tá sem barba. Eu quase não reconheço ele sem barba. eu vou tocar a musiquinha do que eu fiz, da imersão que eu fiz na Casa do Cuidar. Eu vou pedir para o pessoal participar, cada um do jeito que quiser, na sua casa lá, tá ok? Então, vamos ver se vai funcionar aqui. Vamos ver se a música sai. Tá saindo o som? Não, eu tô escutando só a sua voz. Só a minha voz? Tá, eu vou tentar É. fazer o som sair de uma outra forma. Peraí. Mas enquanto isso a gente vai conversando aqui, tá? Gente, essa musiquinha eu adoro. Outro dia eu tava cantando aqui em casa. Não, mas essa musiquinha ainda não. Eu vou fazer uma Não? imersão. Eu vou fazer uma imersão, Tem. tá bom? Então eu vou pedir para Ai, que meu cada um fique tranquilo aí. Cada um vai fechar os seus olhos e nós vamos participar aqui de uma pequena imersão. O som tá saindo? Agora sim, mas tá Tá. abaixo. É para ser só suave mesmo. Então é o seguinte, com os olhos fechados, eu vou querer que vocês primeiro inspirem profundamente e sintam o ar entrando e saindo dos seus pulmões. Não deixem que nenhum barulho externo venha atrapalhar o que vocês vão fazer agora. É um momento só de vocês. Não vai ter nada atrapalhando vocês, nenhum som, nenhuma sensação. Quando vocês tiverem algo atrapalhando, se concentrem na música, ok? E agora, eu quero que vocês voltem um pouco no tempo. Voltem no tempo no dia de hoje. Como é que foi o acordar hoje? Teve alguma sensação ruim, sensação boa? Foi algo rotineiro, né? Pensem em como vocês foram dormir ontem. Se vocês foram dormir preocupados, se foram dormir felizes, gratos. E voltando mais no tempo um pouco, eu vou querer que vocês voltem no tempo pensando na época da faculdade, nos amigos, em tudo que vocês vivenciaram. Pode ser que vocês tiveram amigos
professores, que tiveram doenças, que morreram, mas eu quero que vocês lembrem de cada um, cada situação. E é aí que vocês voltem um pouco mais no tempo. Pensem na época do colegial, do ginásio, época de escola em geral. Cada amigo que vocês tiveram, aqueles amigos que vocês brigaram, que vocês se reconciliaram ou que não reconciliaram. E voltem mais no tempo, lá para a infância, seus familiares, seus pais, irmãos, tios, tias. Alguns já se foram, talvez não, mas voltem lá na infância. E voltem na primeira memória que vocês têm, que ficou marcado na vida de vocês. Pode ser uma memória triste, uma memória alegre, mas que marcou, que trabalhou de uma forma muito marcante na vida de vocês. Pensem nesse momento. Tragam ele à memória. Tragam à memória essa primeira lembrança que vocês têm. Talvez vocês nem lembrassem mais. E normalmente, as memórias que mais marcam não são as mais felizes, não. São as sofridas. Talvez a gente tenha perdido um animal de estimação, um familiar, um namoro, alguma coisa assim, né? Pensando nisso agora, eu quero que vocês tragam para o entendimento de vocês tudo que vocês passam no dia de hoje, todo o sofrimento de uma impossibilidade de ter salvo um paciente, de ter tratado melhor um paciente. Pensem na forma que vocês mesmos trataram seus pacientes. Pensem numa briga que vocês tiveram com o pai, com mãe, com o filho. Por que razão besta foi? E de que forma nós podemos nos curar disso, nos tratar disso, para que possamos acolher melhor, porque nós partimos de um ponto de vista só nosso. E a empatia é isso. Nós tentarmos entender o porquê que o outro está agindo daquela forma. Eu vou querer que vocês respirem profundamente agora novamente, tá? Para ir relaxando. Ok. Relaxem e vão trazendo a sua respiração normal e tragam à memória essa empatia, ok? Eu quero só isso de vocês. Podem ir abrindo os olhos lentamente. Isso, ok. Venham para mim de volta. É isso. Essa imersão que eu fiz agora foi algo bem simples, mas para que nós possamos ter um sentimento empático para com nossos pacientes, nossos familiares, né? Nunca esquecer de tudo que foi sofrido, não é para esquecer. Isso chama-se amnésia, né? É a gente lembrar e essa lembrança não trazer um sofrimento muito grande, trazer a dor, sim, a saudade, mas que isso possa nos melhorar dia a dia, tá ok? Tá tranquilo? Rogério, você vai me matar. Você não me avisou disso antes. Eu Tá não estava tranquilo? preparada. Tá tranquilo? Tá. E agora, antes que a nossa live termina, eu vou tocar outra musiquinha, posso? Claro. Tá. Então, para quem não conhece a musiquinha, é uma musiquinha de um desenho chamado O Incrível Mundo de Gumball, e tem um refrãozinho, só que o refrão eu vou trabalhar da seguinte forma, que é a frase que está no meu Insta. Se não dá para se curar, vamos paliar. Solte as crenças que não deixam você cuidar. Mas vocês vão escutar toda a musiquinha, ela completa, tá? Tá escutando? Sim. É toda uma cena, tá? Não, Rogério, agora parou. Parou? Eu vou tentar, peraí. Tá ouvindo? Agora sim. Tá. Vai começar a música. Tá bom.
Bom, eu sei que é a mais barata e suja das manipulações emocionais que tem, mas tem muita coisa em jogo aqui. Então, 10.000 motivos pra desistir. Tantas palavras por ouvir. É melhor ir embora. Você não quer tentar reparar o seu passado quebrado já. Não compreende em seu coração que o tempo escorre por suas mãos. Desculpas não vão disfarçar as cicatrizes que vão ficar. Se não dá pra perdoar, procure doar. Salte o peso que não deixa você voar. Pra que esse jogo errado de discutir quem é culpado? Memórias vão se apagar a cada dia se afastar. A direção tem que mudar pra no remorso não afundar. Você precisa só frear pra dos seus erros se livrar. Se não dá pra perdoar, procure doar. Solte o peso que não deixa você voar. Nicole, eu não quero ouvir mais desculpas. Eu só quero vocês de volta. Bom, a musiquinha era mais ou menos essa, e tem um refrãozinho, né? Que eu vou falar mais uma vez a letra, e aí você que já conhece canta comigo, e quem não conhece... Eu? O refrão diz assim, ó, se não dá para se curar, vamos paliar. Solte as crenças que não deixam você cuidar. Eu vou cantar 3 vezes só, se quiser acompanhar, acompanha, mas é para o pessoal que não conhece entender um pouco. Grava. Diz assim, se não dá para se curar, vamos paliar. Solte as crenças que não deixam você cuidar. Se não dá para se curar, vamos paliar. Solte as crenças que não deixam você cuidar. A última. Se não dá para se curar, vamos paliar. Possibilidade de cura, nós podemos paliar. E o que é paliar? É justamente fazer isso que nós estamos fazendo, nos acolhendo, acolher o paciente, acolher o familiar, acolher a equipe, cuidar de cada um nas suas necessidades, cada um vai ter sua necessidade. Quanto sofrimento nós, como profissionais, não temos diante de uma impossibilidade de cura, né? E se Sim. nós soltarmos as crenças, aquilo que nós aprendemos, que está enraizado, que não deixam a gente cuidar, a gente vai poder ser mais feliz, a gente vai poder tornar os outros mais felizes e nós vamos poder cuidar de maneira adequada e não fazer as grandes besteiras que normalmente ocorrem, as grandes iatrogenias, né? Com certeza. E essa forma de pensamento é boa até para pensar na reabilitação total mesmo, né? Não na reabilitação só do cuidado paliativo, mas uma reabilitação física mesmo, né? Eu acho que quando a gente pensa em transformar algo, a gente tem que pensar exatamente dessa forma, tá? É transformar, é se reinventar, né? Não é deixar de sofrer, nem fazer com que o paciente, o familiar, a equipe não sofra. Sofrer faz parte. É porque isso é impossível, né, Rogério? Não tem como não sofrer. Sofrer faz parte, e a gente só cresce nos momentos de crise, não é? A pandemia deixa tudo muito claro. Como é que a gente está crescendo agora, né? O quanto nós estamos crescendo agora com tudo isso, com essa pandemia, né? E eu acho que é mais ou menos. E temos quanto tempo aí? Está acabando? Como é que tá? Faltam uns 8, 10 minutos, mais ou menos.
8 ou 10 minutos Pode dá pra continuar gente. falando, Rogério. Eu vou te escutar falando assim, 5 horas, se você quiser. Dá pra gente falar muita coisa, não? Eu acho que o que eu queria trazer agora, pensando na pandemia também, e transformar objetivos, é que existem pacientes com doenças graves, fora da possibilidade de cura, e que também pegam Covid, que também pegam o coronavírus, e que também vão Sim, sofrer em decorrência de todos os problemas do coronavírus, principalmente as questões pulmonares. E porque ele é um paciente já acompanhando em cuidado paliativo com uma doença fora da possibilidade de cura, nós não vamos fazer nada? Pelo contrário, nós temos uma enfermaria, uma unidade só de paciente COVID e cuidado paliativo. Então nossa, nós utilizamos de toda a tecnologia, terapia de alto fluxo nasal, ventilação não invasiva, eletroterapia, termoterapia, fisio, física mesmo, reabilitadora. E nós damos alta para paciente, cuidado paliativo, COVID. Damos alta, ele vai para casa e volta a acompanhar no ambulatório. Imagina você se o entendimento for, é um paciente paliação exclusiva, COVID positivo, com complicação respiratória, ceda esse paciente. Está errado, nossa. está errado. As pessoas não entendem, né, Rogério, que a sedação paliativa é a última da última escolha, né? Não é a primeira. Exatamente, é o último do último do último recurso. Quiçá evitar de utilizar isso, né? Sim? Mas há possibilidade de você aliviar sintoma, há possibilidade de uma reabilitação para o paciente voltar para o convívio familiar com qualidade. Não é que a gente está falando que vai devolver ele totalmente arrebentado, não, com qualidade de vida, né? Então, a gente precisa transformar um pouco o conhecimento geral, né? E é Sim. trabalho de formiguinha, e não é a gente ficar brigando com a equipe porque não podem nos ver. É nós sermos resilientes, termos essa capacidade de tomar a pancada e voltar para a forma anterior. Eu acho que é isso a grandeza, a força que nós podemos ter, né? Não, concordo plenamente com tudo que você está falando, Rogério. Com certeza, com certeza. Acho que a Antes gente, de... às vezes, compra brigas que não precisam ser compradas, né? Isso. E antes que acabe o nosso tempo, eu quero só colocar um trecho de um livro que eu adoro, né, chamado Bíblia, que está no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 14, que diz assim, a minha versão é Almeida Revista. Então diz assim, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Então é isso. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, né? Eu não sei se o meu paciente ele vai estar pior ou vai estar melhor. Eu não sei se o meu paciente vai estar vivo amanhã, né? Eu sei que eu posso fazer alguma coisa agora. E aquilo que eu trago comigo, isso é uma definição que eu trago comigo. Não vi em livro nem nada. Qualidade de vida. Qualidade de vida é estar presente, né? É estar presente. Então, presente à mesa com a família, não no celular. É estar presente numa live, assistindo a live. É estar presente na sala de aula, assistindo a aula. E é estar presente no seu sofrimento. Porque se você está presente no seu sofrimento, você tem como argumentar e pedir ajuda. E se nós estivermos presentes com o paciente no sofrimento dele naquele momento, não pensando em outras coisas, nós vamos poder acolhê-lo. Isso vai trazer qualidade de vida. Por quê? Presente. Pensa no nome presente. É um presente. Vamos usufruir do presente que nós recebemos. E vamos estar presentes. Qualidade de vida. É isso que a gente está falando aqui. Qualidade de vida. Né? E, Rogério, e se a gente não se conhece, não se acolhe, não se cuida, a gente não consegue prestar um cuidado de excelência, né? De Porque maneira o alguma. paciente está falando, eu vou estar pensando no meu problema,
aí não vou dar atenção para ele, não consigo acolhê-lo ou, né, paliar os seus sintomas e fico fugindo de situações, né, para eu não entrar no meu sofrimento, não entender o que está acontecendo e não trabalhar em cima disso, né? Exatamente. E nós temos que saber trabalhar o nosso. E temos que entender também que vai ter o dia que nós não vamos estar no nosso melhor momento e nós temos que assumir isso. Falar, gente, hoje eu não estou no meu melhor momento. Eu não vou poder acolher da melhor maneira. Então eu vou fazer uma outra coisa hoje. Mas nós temos que entender. E temos que buscar ajuda também. Ninguém aqui é super-herói, não. Né? Nós temos carne e osso, temos sentimentos. Né? E nós temos que assumir que nós somos falhos, né? Para evitar uma falha maior. Né? Não, é muito isso, assim, e a gente se cuidando, né, se entendendo para fazer o melhor que for possível, né? Porque a gente não consegue fazer o impossível, né? A gente não é super-herói. E o impossível é de Deus, não é nosso. Nós vamos trabalhar nas possibilidades, não nas Não. impossibilidades. Né? É isso que eu falei, possibilidade. Né? Ninguém faz nada, ninguém é mágico, ninguém é nada disso. Né? Não, com certeza. Com certeza. Mais alguma Total. dúvida? Ah, eu tenho várias, né, Rogério? Vamos começar outra live? Gente, vocês não estão vendo o Rogério, mas vocês não estão entendendo. Estão entendendo por que que ele foi convidado para essa live? Por que que a gente quer ele num evento? Porque ele é muito especial. Essa condução que ele faz, o jeito que ele fala, as palavras que ele traz, o cuidado que ele tem. Isso tudo é de uma pessoa maravilhosa que com certeza faz um cuidado de excelência e que, de certa forma, consegue ajudar as pessoas e nos ajuda, por exemplo, esse convite que a gente fez para ele, ele ter aceitado em meio a essa pandemia, essa loucura, ele está trabalhando muito e mesmo assim ele separou 1 hora do dia dele para estar aqui com a gente e dividir tudo isso que ele dividiu. Eu estou, assim, encantada, encantada. Que isso. Eu é que fico honrado de poder participar com vocês, né? E dividir um pouco, porque a gente só vai multiplicar se a gente dividir, né? Com Então, certeza, com eu acho certeza, que Rogério. eu estou ansioso para a pandemia passar e estar presencialmente com vocês aí, né? Ai, por favor, você tem que fazer esse mesmo mergulho presencial de novo. E É, hoje eu ainda fiquei segurando, assim, não vou chorar muito não, né? Porque eu tô na live aqui, tá todo mundo vendo, mas chorei mesmo assim, não adianta não. eu acho que se eu conseguir transmitir um pouco dessa transformação que é necessária, se eu conseguir transmitir um pouco do que realmente é necessário para um paciente, para a equipe, para um familiar, diante de doenças fora de possibilidade de cura, e que nós podemos fazer muita coisa, não vamos ficar impossibilitados de fazer alguma coisa, eu acho que eu já estou feliz. Né? Eu acho que Nossa, eu queria. com certeza. Ó, muita gente agradecendo a live e eu vou fazer um convite de novo. A gente vai marcar de novo, dessa vez para você aparecer, porque eu fiquei aqui sozinha. Vamos sim. Sendo, o Rogério estava aí, mas ninguém estava vendo ele. Mas só a sua voz já transmitiu, assim, todo o seu recado, Rogério. A gente queria muito te agradecer e já fica o convite para uma próxima live. A gente vê os seus plantões aí, como que tá, e a gente marca de novo. Vamos combinar sim, vamos combinar. Tá, já está fechado. Quando tudo isso passar, eu te quero aqui em Belo Horizonte para a gente fazer um mega evento e dar muitos abraços. Ah, vamos fazer sim. Presencial é mais gostoso, né? Não, com certeza, com certeza. Rogério, muito obrigada, tá? Continue essa pessoa maravilhosa que você é, fazendo esse cuidado, assim, de excelência mesmo, com todo esse carinho que você tem, e que a gente possa fazer disso mais frutos e que a gente vai espalhando essas sementinhas aí e que a gente consiga fazer muita diferença. Amém, que assim seja, né? Que a gente consiga fazer isso mesmo, né? Isso aí, gente. Eu agradeço mais uma vez também o convite e já estamos combinados para uma próxima live, para eventos presenciais. E agradecer a todo mundo que participou conosco dessa live, né? Obrigado. Com certeza.
Até a próxima, Rogério. Muito, muito obrigada. Até.